Olá, seja bem-vindo a essa edição. Vamos juntos conferir o que é assunto no Brasil e no mundo nessa quinta-feira. Vem comigo. A cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul, foi uma das mais atingidas no pior desastre climático que já aconteceu no estado gaúcho. Diante dessa, que é a terceira inundação em apenas 8 meses, alguns moradores decidiram partir. A cidade, que tinha 12 mil habitantes, agora abriga prédios em ruínas e lojas vazias. Nem os supermercados estão funcionando, porque a água do rio Taquari entrou com tanta força que levou tudo. A gente vai embora porque não estou apavorada, né? Estão falando que vai vir outra. Então, tipo, qualquer nuvem de água, de chuva, a gente já pensa que vai dar enchente. Então, a gente não ia conseguir mais viver assim aqui, né? Um lugar muito bom, mas infelizmente não é mais para nós. Devido à sua localização em frente ao rio, Roca Salles costumava registrar uma grande enchente a cada 10 anos. Mas recentemente as cheias são tão frequentes que os moradores nem têm tempo de se recuperar. Nossa, horrível, porque a gente tinha comprado tudo, né, de novo, e tudo embaixo d'água, no barro, lembranças, fotos, roupas das minhas filhas que eu guardava, tudo, né? Que todo mundo fala, coisas materiais, mas é coisa que eu nunca mais vou conseguir. Especialistas afirmam que o aquecimento global torna os eventos climáticos mais frequentes e intensos. O prefeito de Roca Salles, Hamilton Fontana, quer deslocar o centro da cidade em 3 quilômetros da localização atual. A gente vai disponibilizar um terreno para todos aqui que moram aqui na região central, para que daí eles vão começar, né, uma vida nova, né, num lugar seguro. Nascido no Paraná, Gelson Lopes e a esposa foram atraídos pela qualidade de vida em Roca Salles, onde a renda per capita é 16% maior do que a média do país, de quase R$50 mil, segundo dados oficiais de 2021. Mas poucos dias depois de chegarem à cidade, veio a primeira enchente que destruiu a mudança do casal. Eu, particularmente, não vou embora daqui. Vou esperar vencer o meu contrato ali do meu apartamento onde eu estou morando, vai vencer em setembro, e vou para o Paraná. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados descreveu na última sexta-feira a situação no Rio Grande do Sul como muito preocupante e alertou para a necessidade de ajudar a população a se preparar e se recuperar diante das mudanças climáticas. Caso contrário, aqueles que perderam seus lares correm o risco de se tornarem deslocados. E agora a gente olha para os impactos das chuvas no agronegócio. Segundo projeções, o prejuízo poderá chegar a R$3 bilhões com a perspectiva de uma década para a normalização do setor no estado. Dados preliminares apontam prejuízo médio de R$1.400.000 por agricultor. Segundo o levantamento, 347 produtores informaram prejuízos, totalizando pouco mais de 467 milhões. O cenário no curto prazo também aponta dificuldades. Segundo o levantamento, 60% dos produtores estão preocupados com a sobrevivência dos seus negócios nos próximos 2 meses, enquanto outros 19% reconhecem que vão ter uma redução no desempenho. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, estima que cerca de 140 mil produtores foram duramente afetados pelas chuvas no estado. O governo federal abriu uma linha de crédito especial de R$600 milhões para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul realizou um levantamento com o apoio do projeto SOS Agro Rio Grande do Sul, que representa 2.025 produtores do estado. O presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Gedeão Pereira, disse que o agronegócio já chegou fragilizado nessa safra por conta de secas que afetaram o último ciclo de produção e agora com as áreas inundadas à agricultura. Esta completamente comprometida, o que afeta a produção nacional, o que majoritariamente fica nas regiões mais atingidas pelo desastre climático. E mudando de assunto, o número de jovens que não estudam, não trabalham e nem estão procurando emprego cresceu no último ano. O levantamento é do Ministério do Trabalho.
o Brasil tinha 4 milhões de jovens entre 14 e 24 anos nesta situação, no primeiro trimestre de 2023. E esse número saltou para 5 milhões e 400 mil no mesmo período deste ano. Deste grupo, cerca de 60% são mulheres. A maioria com filhos pequenos, e 68% são negros. O estudo é do Ministério do Trabalho. Na soma com os desocupados, que são aqueles que não estudam e nem trabalham, mas estão à procura de emprego, os chamados jovens nem-nem, são 8 milhões e 600 mil no Brasil atualmente. O levantamento revela um reflexo da pandemia e um raio-x sobre o trabalho de cuidado que as mulheres exercem na sociedade. Com informações da PNAD contínua do IBGE, o levantamento mostra que a taxa de participação dos jovens no mercado de trabalho ainda não retornou ao patamar de 2019, quando era de 52,7% no primeiro trimestre daquele ano. No mesmo período de 2024, a taxa foi de 50,5%. Esse índice inclui jovens ocupados e desocupados que estão à procura de emprego. Não entram nas estatísticas aqueles que estão fora do mercado por realizar outras atividades, como trabalhos de cuidado ou estudos em tempo integral. E a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite já começou. A doença é causada pelo poliovírus e pode paralisar os membros inferiores. Em casos mais graves, pode até levar à morte. A expectativa é de imunizar 95% das crianças que têm entre 1 e 5 anos de idade. A vacinação é a única forma de prevenção dessa doença que está erradicada no país desde 1994 e é super simples. Basta levar os filhos com a caderneta de vacinação a um posto de saúde para que a criança seja imunizada com a famosa gotinha ou então com a injeção. A campanha segue até o dia 14 de junho em todas as unidades básicas de saúde. E para entender melhor e tirar todas as nossas dúvidas sobre a poliomielite, o doutor Roberto Debski falou sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. A maioria dessas infecções não produz sintomas, porém de 5 até 10% das pessoas infectadas, das crianças infectadas, podem apresentar sintomas semelhantes a uma gripe ou uma virose. E dessas, aproximadamente meio a 1% pode ter uma paralisia, que pode ser irreversível, principalmente das pernas, e 5 a 10% desses também podem morrer por conta de uma paralisia dos músculos da respiração. Por ser uma doença tão grave, houve uma iniciativa mundial no final da década de 80, na 41ª Assembleia Mundial de Saúde, para erradicar a polio no mundo todo, a iniciativa global de erradicação da polio. E foi coordenada por vários países, e pela Organização Mundial da Saúde, pelo Rotary Internacional, pelo CDC americano e diversos UNICEF e vários órgãos parceiros. E a partir disso, os casos de polio no mundo caíram mais de 99%. Tanto que no Brasil, a partir de 1994, assim como nas Américas, foi certificado como uma região livre da polio. E depois do intervalo, a gente fala sobre os prejuízos do mercado ilegal que avançou em 2023. E ainda, agricultores do futuro criam substituto de ovo e leite a partir de células alimentadas por ar e eletricidade. Não perca! A gente volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez. Já estamos de volta e com mais notícias para você. Apenas 11% das escolas públicas do país têm internet com velocidade adequada. A pesquisa foi divulgada nesta semana e ela também constatou que faltam dispositivos para o uso dos alunos. Vamos conferir mais informações com a nossa repórter Maria Clara Leite. O estudo foi realizado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR em pouco mais de 32 mil escolas municipais e estaduais de todo o país. Com um medidor de qualidade de conexão,
os pesquisadores constataram que só 11% das unidades têm internet com velocidade de download igual ou superior a 1 mega por segundo, que é o mínimo recomendado pela Estratégia Nacional de Escolas Conectadas do governo federal. Segundo o levantamento, as diferenças se destacam de região para região. O norte apresenta mais baixa cobertura e qualidade de conexão do Brasil, especialmente nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Pará. No centro-oeste, são as escolas do Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul as que apresentam pior qualidade de internet. Já as instituições dos 3 estados da região sul foram todas bem avaliadas, com as maiores velocidades observadas no estudo. O núcleo não avaliou 100% das escolas, mas, com base em informações do Censo Escolar da Escola Básica, identificou que das 137 mil instituições estaduais e municipais, 89% têm conexão à rede, mas a maioria é somente para uso dos professores no processo de ensino. Só 29% das escolas contam com dispositivos para uso dos alunos e, em média, essas instituições têm um computador, notebook ou tablet para cada 10 estudantes. E o mercado ilegal avançou no Brasil. Só em 2023, o país perdeu quase R$500 bilhão. Entre os produtos estão eletrônicos, brinquedos e vestuários, o que leva o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade a reiterar o pedido no Congresso Nacional da reforma tributária com a possibilidade de aumento de alguns impostos. O Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade quer chamar a atenção da sociedade brasileira e dos poderes constituídos para a necessidade de iniciativas que possam alterar esse quadro, pois quem está por trás do mercado ilícito é o crime organizado, que se financia da atividade. Como a milícia e o jogo do bicho têm o controle da máfia de cigarros, impondo as marcas ilegais aos comerciantes locais e alimentando a violência no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o contrabando de cigarros é uma fonte de renda importante para o crime organizado das facções. Dados da pesquisa Impactos do Mercado Ilegal de Cigarros no Brasil revela que em 2023, de cada 100 cigarros comercializados no país, 36 eram ilegais. O volume de cigarros ilícitos que circulou ano passado pelo Brasil foi estimado em 39 bilhões de unidades. Só em 2022, o Brasil perdeu 453 bilhões e meio de reais com o mercado ilegal. Isso só com o valor de produtos negociados ilegalmente e impostos que deixam de ser arrecadados. Na lista de crime estão contrabando, pirataria, roubos de mercadorias e cargas, além de fraude fiscal, sonegação de impostos. O estudo faz um alerta. O mercado ilegal drena de forma crescente recursos da economia, o que distorce as relações de livre concorrência e precarizando o mercado de trabalho e o bem-estar da população, comprometendo o futuro do país. Uma pesquisa revelou que nos últimos 10 anos, o número de pessoas negras e pardas vítimas de mortes violentas foi 4 vezes maior do que as de pele branca. Quem nos conta mais detalhes sobre esse levantamento é o repórter Anderson Nascimento. O estudo aponta que entre 2012 e 2022, quase 150 mil homens, pretos e pardos, morreram devido a ferimento por arma de fogo. O número é 4 vezes maior que o de homens brancos mortos no mesmo cenário. Os dados são do Boletim Saúde da População Negra, projeto do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e do Instituto SARE. Segundo os autores da pesquisa, os números evidenciam as desigualdades estruturais e históricas do país e revelam uma maior vulnerabilidade da população negra às agressões, o que evidencia a necessidade de políticas públicas e intervenções voltadas para a situação. Foi analisado também o número de internações de homens negros por ferimento por arma de fogo. Em 2017, foi registrado o maior número, com 747, o triplo das ocorrências em 2012.
Em 2022, a média caiu para 580. Apesar da redução, o número ainda representa mais de uma internação por dia. A pesquisa também analisou a mesma situação com as mulheres negras. No período de 11 anos, mais de 13 mil morreram em decorrência de disparos de armas de fogo. Em relação ao número de internações, as mulheres negras internam em sua maioria devido a agressões por objetos cortantes ou penetrantes, como facas. Segundo o boletim, a melhora na qualidade e detalhamento dos dados coletados pelo sistema de informação pode estar contribuindo para explicar o aumento. E o Congresso colombiano aprovou a proibição de touradas e outros espetáculos que envolvem maus-tratos e abusos de animais a partir de 2027. É uma decisão histórica em um dos países com maior tradição nesse tipo de evento nas Américas. Com 93 votos a favor e apenas 2 contrários, a Câmara dos Representantes deu luz verde ao texto. Até a entrada em vigor da proibição daqui a 3 anos, o governo buscará alternativas de emprego para os trabalhadores que dependem direta ou indiretamente das touradas. A proibição inclui outros espetáculos típicos parecidos às touradas com bezerros e novilhas. Até agora, a autorização ou proibição dessa atividade dependia de cada cidade. Em 2018, a Corte Constitucional tinha permitido as touradas em cidades e povoados em que as têm em suas raízes culturais e delegou as possíveis restrições ao Congresso. Com isso, a Colômbia se junta à lista de países que proíbem as touradas na região, como Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. E um grupo de cientistas na Finlândia implantou uma nova tecnologia para cultivar proteínas a partir de células alimentadas por ar e por eletricidade. Os chamados agricultores do futuro conseguiram criar um pó rico em proteínas que pode ser usado como substituto do ovo ou do leite. Em uma fábrica finlandesa, os agricultores do futuro fabricam uma proteína comestível alimentada por um micróbio com ar e eletricidade. A agricultura celular envolve a produção de alimentos ou nutrientes a partir de culturas de células. A nova forma de produção é cada vez mais vista como uma alternativa ecologicamente correta à criação de gado, uma das principais fontes de emissão de gases do efeito estufa. Queremos resolver esse problema do uso da terra e substituir, do ponto de vista nutricional, os animais para que, no futuro, grande parte da nutrição animal de hoje possa ser produzida, por exemplo, por meio da agricultura celular e possamos deixar que a terra agrícola volte a ser selvagem. Os críticos consideram que o processo da agricultura celular não é natural, que consome muita energia e é caro. Para resolver isso, o grupo Solar Foods foi um passo além. Na fábrica recém-inaugurada perto de Helsinki, os cientistas implantaram uma nova tecnologia para cultivar proteínas a partir de células, usando ar e eletricidade. Solen é uma proteína unicelular que produzimos por meio de uma tecnologia chamada fermentação gasosa. Cultivamos o organismo unicelular, que é muito rico em proteínas, alimentando-o com hidrogênio e dióxido de carbono como matéria-prima principal. Esse é o ponto em que podemos desconectar a produção de alimentos da agricultura. Deixamos o organismo crescer e se multiplicar em nossos bioreatores. Depois colhemos e secamos o micróbio. E esse micróbio em si é chamado solen, um pó rico em proteínas. That microbe itself is called solen, a protein-rich powder. De acordo com um estudo realizado por especialistas em alimentos sustentáveis da Universidade de Helsinki, 1 quilo da nova proteína emite 130 vezes menos gases de efeito estufa do que a mesma quantidade de proteína da carne bovina na União Europeia. A proteína foi autorizada para a venda em Singapura, onde alguns restaurantes a incorporam ao sorvete. A novidade ainda não foi classificada como alimento na União Europeia ou nos Estados Unidos. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Carolina do Norte, um dos 50 estados do país mais populoso da América. Vamos ver. Apesar de ficar ao sudeste do país, Carolina do Norte possui esse nome por estar acima da Carolina do Sul, ou seja, a norte do estado que divide nome. O estado tem praias ligadas ao Oceano Atlântico, na sua costa. Mais por dentro, 4 florestas nacionais ficam em seu território, junto de montanhas que ultrapassam os 400 metros e dão vistas infinitas em direção à praia. Além de centenas de quedas d'água e dezenas de lagoas que completam o ambiente natural do estado. Na região metropolitana, cidades universitárias enormes, pistas de carros de corrida,
vales e museus históricos se mostram parada obrigatória numa visita à região. E por falar em museus, que tal irmos até Asheville, na Carolina do Norte? Viajamos então aqui dos nossos estúdios da Hit TV com destino à Carolina do Norte, onde observaremos a Biltmore House. Prepare-se para saber mais sobre um museu histórico construído em 1895. Vemos agora o jardim da frente desse enorme casarão que é dito ser aí em estilo chateau, que do francês se refere a uma enorme casa feita para um senhorio, feita para um nobre. E o nobre em questão era um grande colecionador de arte americano. Hoje em dia, a mansão é chamada de Biltmore House, tendo esse nome por ser propriedade da empresa Biltmore, que a transformou em um museu aberto ao público, com obras de arte clássicas e itens da época da construção dessa casa. Pois é, curiosidades e peculiaridades de lugares desse mundão afora que nós trazemos com todo carinho para você ao final de cada jornal. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quinta-feira para você e até mais.